Olá, eu sou a Joana Álvares e hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado cada vez mais interesse por parte de todos, a alimentação. E hoje em concreto vamos falar sobre a relação entre a alimentação e a queda de cabelo. Eu tenho comigo a querida nutricionista a doutora Rita Andrade, da clínica Mindit. Olá, Rita. Olá, é um prazer enorme estar aqui consigo, Joana, que é uma referência no mundo digital para tudo o que é medicina estética, tratamentos inovadores. Portanto, gosto muito de estar aqui consigo hoje. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Rita. Rita, entrando aqui diretamente no tema que nos traz aqui hoje, qual é que se poderia dizer a relação entre a alimentação e a queda de cabelo? Há uma relação clara entre a alimentação e a queda de cabelo, visto que o cabelo tem a haste capilar no couro cabeludo, que é a nossa pele, o nosso maior órgão, na verdade, e que nutre ou não e alimenta ou não o nosso cabelo. Portanto, para termos um cabelo saudável, temos que ter algumas vitaminas, alguns minerais, muita hidratação. Caso contrário, não vamos conseguir ter um cabelo saudável. Ou seja, claro que há fatores que são exógenos, estamos a falar dos fatores como tratamentos que não têm possibilidade de serem feitos sem ter um impacto negativo, uma toxicidade no cabelo. Há fatores genéticos, há imensos fatores que podem ser responsáveis pela queda do cabelo, mas com toda a certeza a alimentação é um deles em que pode ajudar ou não a ter um cabelo saudável. E cada vez mais as pessoas procuram também um nutricionista com o objetivo de melhorarem a sua saúde capilar, de reduzirem a queda de cabelo. Qual é a sua visão? A minha visão é clínica e, portanto, é com aquela que é a minha amostra dos meus pacientes. Um paciente de pós-parto, um paciente pós-doença oncológica, um paciente que entrou numa idade em que nota a queda de cabelo mais acentuada, ele vai referir em consulta que há esta questão, porque eu faço nutrição funcional. Ou seja, mesmo que a procura, o início, aquilo que motivou, aliás, a consulta ou a ida à minha clínica tenha sido a perda de peso ou o ganho de massa muscular ou outro tipo de fatores como algumas patologias diversas, hipertensão, gota, o que for, um atleta que quer estar mais em forma, todas as razões que levam o paciente, este meu paciente vai com toda a certeza referir questões a nível capilar e sem dúvida que pode não ser o que leva o paciente à consulta, mas é uma das questões que nós tratamos em consulta e tentamos, de facto, chegar a um objetivo de ter uma maior saúde capilar, sim. E a nutrição pode ajudar todo o tipo de queda de cabelo? Não, nem toda. Pode sim ajudar em alguns tipos de queda de cabelo. A Joana conhece-os todos muito bem. É público que tem alopécia e, portanto, está familiarizada com os vários tipos de alopécia, queda de cabelo. Na verdade, a queda de cabelo pode ter alguns fatores que a alimentação não consegue contornar e vamos falar, por exemplo, da doença oncológica, do tratamento com toxicidade que há disponível hoje em dia, a quimioterapia. Vamos falar, por exemplo, da anemia ferropénica e que aí sim a alimentação tem um impacto, mas há, portanto, o fator também genético, de hereditariedade genética, em que alguns casos, por mais que o nutricionista se esforce, o cabelo vai cair. O que nós podemos fazer, e que é o nosso trabalho como nutricionista e na parte da nutrição funcional, é tentar que a pele seja o mais saudável possível e tenha um folículo piloso com saúde, hidratação, minerais, vitaminas, para que possa depois voltar a nascer cabelo numa queda acentuada que teve motivos que não tenham sido alimentares. E quando existe queda de cabelo, há alimentos que podemos ou que devemos privilegiar? Sim. Há muitos alimentos interessantes, mas há um, para além da água, Joana, que eu gostava de dizer aqui, o ovo. O ovo é o alimento que tem biotina, que tem zinco, que tem proteína, é um alimento riquíssimo para a queda de cabelo ou para prevenir.
claro que não se comem 2 ovos por dia, ao fim de um mês tem uma farta cabeleira, isto não vai acontecer, mas que ajuda a prevenir sim. Claro que há suplementação, mas há alimentos que são muito interessantes, o ovo, a amêndoa, a aveia, os frutos secos essencialmente são fundamentais, têm o ômega 3 e curiosamente o ômega 3 serve para hidratar também os folículos, é uma função muito interessante. O beta-caroteno, antioxidantes facílimos de termos na nossa alimentação, os frutos vermelhos de manhã ao pequeno almoço, beta-caroteno, umas cenouras na sua sopa diária. É fácil ter na alimentação, é só conseguir com o nutricionista ter alguns pontos-chave. Há depois também o germano de trigo, que é que se pode adicionar à sopa, é um pó fácil de adicionar um sumo, até no iogurte, caso gostem. E essencialmente ter um bom aporte proteico, porque como sabemos, se o nosso cabelo tem na sua maior composição queratina, que é uma proteína, ora, quando nós temos um déficit proteico, vamos ter, logicamente, falta de alimento ao cabelo. Pois há também o zinco, fundamental. O alimento que mais zinco tem são as ostras, não é assim muito fácil. Nós não temos assim no frigorífico, de repente vamos ao frigorífico e comemos uma ostra, isto não acontece. Mas há a hipótese também de fazer uma pequena suplementação, ou então o zinco também está no ovo, se não me engano, por 100 gramas tem miligrama de zinco, que já é bom. Depois há as carnes que também têm zinco, frango, enfim, há um sem número de alimentos interessantes, mas para embrulhar aqui os alimentos mais importantes, são os peixes, as carnes brancas, os peixes gordos, as carnes brancas, o peixe gordo é o salmão, o atum, a cavala, as carnes brancas como o frango, podemos ter os ovos como o rei, o alimento rei para a saúde capilar, a água, e que a OMS recomenda 2 litros para a mulher por dia e 2 litros e 200 por dia para o homem, e depois temos os frutos secos, oleaginosas e até as leguminosas, como lentilhas, ervilhas, feijão, grão, são fundamentais. Vou também questionar aqui no caso do pós-parto, porque estamos aqui a falar de alguns alimentos que podem ajudar. No pós-parto, estes mesmos alimentos também podem ajudar? Ou devem-se privilegiar outros diferentes ou alguma outra aqui abordagem? No pós-parto temos que ter em atenção se há um bebê a ser alimentado com alimentação, aleitamento materno, ou se a mãe não está a fazer o aleitamento materno. Porquê? Porque há alimentos que não são interessantes para ingesta alimentar da mãe. Falo, por exemplo, de um alimento que tenha cafeína, taína, um chá muito forte, um chá preto, um café. Falo, por exemplo, do chocolate, não é interessante durante o aleitamento materno. Falo, por exemplo, das leguminosas, com alguns cuidados por causa das cólicas dos bebés, há uma certa relação. Os alimentos crus em excesso, porque não temos a tendência de nos mastigar bem, dar umas digestões mais difíceis e o bebê depois pode ficar com alguma cólica, portanto há assim, algumas relações de alimentos que devemos evitar. No geral, para a queda de cabelo, há também uma abordagem muito semelhante àquela que eu disse. São alimentos que todos nós podemos ter no nosso dia-a-dia, na nossa cozinha, e é importante que a mãe tenha alimentos que também gosta, que lhe sabem bem, e que vá adicionando o germano de trigo, que vá adicionando mais ovo na alimentação, mais ômega 3, mais frutos secos ainda que moídos. Por exemplo, fazer um smoothie de manhã com banana, que tem magnésio e que é muito interessante também numa fase de pós-parto, com laranja, que tem a vitamina C, que aumenta a formação de colagênio, ter, por exemplo, um bocadinho de cenoura nesse sumo para ter o beta-caroteno, ter umas espinafres, umas folhas verdes que dão muita saúde, como sabe tão bem, e depois meter, por exemplo, a amêndoa em pó, ou então inteira, para liquidificar tudo, e o germano de trigo, e fazer assim um sumo super forte que dê energia à mãe, que comece bem disposta, e que o bebê também beneficie caso haja aleitamento materno. Caso não tenha, que não esteja na fase do aleitamento materno, no pós-parto, há que carregar um bocadinho naquilo que nos pode proteger da queda de cabelo, porque vai, sem dúvida, ser uma altura muito propensa a esse fator, a queda de cabelo. Falando aqui então de queda de cabelo,
há também alimentos que podem ser negativos? Se há. Primeiro é o álcool. O álcool é muito inflamatório, funciona como maior inimigo. O álcool e o tabaco também acabam por ser muito prejudiciais para a saúde do cabelo. Depois, o açúcar. Nós sabemos que quanto mais anti-inflamatório tivermos, o corpo menos inflamado, melhor temos os nossos folículos pilosos e melhor o nosso cabelo vai estar. Portanto, quem come muito açúcar, muita gordura saturada, fast food, álcool, tabaco, é quase impossível ter um cabelo saudável, ainda que pareça, muitas vezes, se formos ver o folículo, ele está danificado e com inflamação no couro cabeludo, que vai depois limitar a produção de sebo e, portanto, as glândulas sebáceas não vão estar equilibrados e vai fazer possível uma potencial queda de cabelo. Há um fator interessante também. Falou-me aqui, perguntou-me os alimentos que são prejudiciais. Estes são os mais prejudiciais, mas depois também temos que ver a toxicidade, mesmo do meio ambiente onde nós estamos. Uma coisa é viver no centro de uma cidade, outra coisa é viver num campo. Uma coisa é ter uma exposição solar sem chapéu, sem proteção, outra coisa é estar constantemente com radicais livres a serem formados e que, portanto, vão também vai ser importante contornar para ter um bom cabelo. A vitamina E, por exemplo, encontrada no abacate ou até no cenoura, é uma vitamina que protege contra essa oxidação. Depois acho que um fator importante, acho que é interessante sabermos, é que a nossa saúde intestinal também dita a nossa saúde capilar. Portanto, com alguns probióticos, prebióticos, se for caso disso, mesmo a nível alimentar conseguimos ter uns kombuchas, uns kimchis, uns couves fermentadas, coisas simples, coisas muito simples de fazer em casa, conseguimos ter uma boa microbiota e também um melhor cabelo. Falámos de pós-parto e falando agora na altura da menopausa. Muitas mulheres começam a sentir o cabelo mais fino. Há alguma recomendação nesse período, na menopausa? Joana, há um fator que acontece na menopausa que é o aumento da gula por doces. Pois é. Não sei se está estudado e se é cientificamente provado o que eu estou a dizer, mas eu vejo muitas pacientes na menopausa, porque aumenta o perímetro abdominal, o metabolismo tendencialmente vai baixar, há alguns pequenos desequilíbrios hormonais pela alteração hormonal major que estão a sofrer os corpos das mulheres e, portanto, na menopausa há também um aumento de consumo de açúcar geralmente. Isso é a primeira coisa a tratar, a adressar, é diminuir o consumo de açúcar, substituir, por exemplo, uma coisa muito gira, o açúcar presente num doce faz mal, mas há doces sem ter zero açúcar. Manteiga de frutos secos, manteiga de amêndoa, manteiga de amendoim, tem zero açúcar, só tem o fruto seco batido e é doce. Então nós podemos sempre adoçar alguma coisa com essas manteigas, portanto conseguimos contornar aquela gula. Depois, é normal que na menopausa o metabolismo baixe, então vamos usar os chás verdes, vamos usar alguns alimentos que são mais termogénicos, a canela, fazer aquelas águas aromatizadas que antigamente fazia-se muito e agora houve uma altura que deixou de se fazer e é tão interessante. Agora no verão se sabe bem, por 1,5 litro de água, por muitas folhas de hortelã que são anti-inflamatórias, meter canela, meter também lá dentro pepino e limão, rodelas, pepino e limão. E isto é o suficiente muitas vezes para ficarmos, desinflamarmos, não termos tanto inchaço, não termos tanta retenção hídrica, retenção de líquidos e depois também ter melhor cabelo. Portanto, é possível nós termos algumas estratégias a nível alimentar, a nível de nutrição funcional, na menopausa e contornam. Agora, se é suficiente, às vezes não é e temos que ir à suplementação ou até à medicação. Rita, muito obrigada por todas estas explicações. Realmente acho que vai ser super útil para as pessoas que querem saber mais sobre a relação entre alimentação e cabelo. Muito obrigada, Joana. Gostei muito de estar aqui. Obrigada, igualmente. A alimentação pode ter realmente um papel muito importante na saúde e no aspecto dos nossos cabelos. Hoje contámos com os esclarecimentos da nutricionista doutora Rita Andrade. Espero que tenham gostado e fiquem atentos aos vídeos da ISDIN para obterem mais informações sobre queda de cabelo e tirarem as vossas dúvidas. ISDIN. Love your skin.